Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius e o objetivo desse vídeo aqui é apresentar sobre o HTTP Client, que é uma ferramenta relativamente nova do Java, né? Veio na versão do Java 11, para fazer requisições HTTP de um jeito simples, né? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, em primeiro lugar, opa, spoiler. Em primeiro lugar, é importante saber o que é uma requisição HTTP, né? E assim como está aí mostrando no desenho, uma requisição HTTP é uma mensagem, podemos definir assim, uma mensagem que o cliente manda e recebe uma resposta do servidor. No caso, você manda uma requisição para receber a resposta. Então, por exemplo, quando você entra em um site qualquer, o seu browser, o seu navegador, está sendo o cliente e ele manda uma requisição para o servidor e o servidor devolve a resposta, no caso, sei lá, um HTML, por exemplo, até que o nosso navegador processe e mostre o site bonitinho na nossa cara, né? Então, basicamente, isso é uma requisição. O HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo mais comum na internet, assim, de transferência de hipertexto em português. E tem também o HTTPS, o S é de Secure, ou seja, ele é uma versão mais atualizada e mais segura do protocolo HTTP. Mas voltando na requisição HTTP, ela tem alguns elementos que são importantes. Por exemplo, o verbo. O verbo seria uma forma da requisição indicar qual é o objetivo dela. Esses quatro verbos aqui são os mais comuns que existem, assim. Mas tem mais do que esses. Só dá uma pesquisada, mas esses são os padrões, digamos assim, que o get ele é para você pegar alguma informação. O post você envia alguma informação pelo corpo da requisição. O put você também envia alguma coisa pelo corpo da requisição, mas com o objetivo principal de atualizar algo que já está lá. E o delete serve para deletar. Bom, além disso tem a URL, que ela é o que vai dizer o caminho da requisição, né? Ou seja, quando você entra no site você digita a URL dele. E ela é formada pelo protocolo, no caso o HTTP ou HTTPS, o host, a porta e o caminho, e pode ter parâmetros. O protocolo, nesse caso aqui, nesse exemplo, que inclusive é o exemplo que a gente vai usar para fazer a atividade prática aqui, é o protocolo HTTP, o host e a porta, nesse caso, eles são traduzíveis, porque quando você fala para o computador, por exemplo, entra no site via cep.com.br, tipo assim, ele não sabe o site, ele não sabe entrar no site via cep.com.br. Ele vai procurar, através desse nome, né? Isso é o nome, o domínio no caso. Ele vai procurar o servidor e qual porta desse servidor esse site corresponde. Então, por baixo dos panos, ele vira esse host de porta, mas a gente usa o nome mesmo. E o caminho, né? Esse é o caminho que nós vamos usar hoje. Enfim, pode ter vários caminhos. Beleza. E além disso, a requisição normalmente tem os headers e o body. No caso, o corpo da requisição e o cabeçalho. Mas para não me estender, esse não é bem o foco do vídeo. Tem esses dois QR Codes aqui que você pode escanear e ver as fontes que eu tive para gravar isso daqui. Enfim, vamos lá para criar o código, né? Eu tô, eu vou criar um projeto no IntelliJ e eu vou dar um nome de, sei lá, enviar requisição Java. Eu tô usando o IntelliJ aqui, a IDE para Java, que é a que eu mais gosto. Estou usando a versão Ultimate, então se você é aluno de faculdade, da FATEC no caso, você pode pedir essa versão também que você vai conseguir. Vou criar esse projeto Maven Archetype aqui, mas isso é porque eu prefiro. Nossa. Bom, eu vou criar esse projeto Maven Archetype aqui porque isso é como eu prefiro. Em caso de eu for usar uma biblioteca externa, que no caso nesse projeto eu vou usar, mas não faz parte do contexto dessa aula, né? Então, mas você pode usar, enfim, um projeto normal. Se quiser criar só um projeto Java comum, não tem problema. Vou criar aqui. Bom, criado aqui o projeto, temos nossa estrutura aqui de pastinha. Eu vou criar um diretório aqui que vai ser aqui, ó. Eu até sugere o diretório que vai ser o Java, que é onde vai ficar nossos códigos, efetivamente, né? E aí aqui eu vou criar um pacote chamado... Beleza, vamos criar aqui uma classe que vai se chamar enviar requisição. Não, enfim. E ela vai ser a nossa classe que vai fazer a lógica em si, que vai ter o método main. Então vamos criar aqui o método main, beleza. Main criado. Inclusive esse é um atalho para criar o método main aqui do IntelliJ, digitar psvm e ele já completa, se você usa esse atalho. Mas enfim,
Temos aqui agora o método bem criado. E, bom, para começar, uma requisição não precisa ter um cliente, né? Assim como está aqui no desenho, ela é um esquema de cliente-servidor. O cliente manda para o servidor. O servidor é a API que a gente vai fazer a requisição, né? O site, enfim. Nós precisamos de um cliente. E o Java 11 especificamente, ele adicionou esse HTTP client, essa classe aqui, que ela, o que é desde a versão 11, ela serve para ser o cliente, né? Ser quem efetivamente executa a requisição. Então, eu vou chamar de cliente. E eu vou usar um cliente padrão, porque eu não tenho nenhuma especificação, né? Não preciso de algum, alguma configuração específica. Então vamos ao HTTP client padrão. Beleza, já temos um cliente que é o suficiente para a gente conseguir enviar a requisição. Beleza, temos o HTTP client e agora a gente já, teoricamente, já consegue mandar uma requisição com esse método aqui, ó, client.send. Então, para mandar a requisição, a gente precisa de uma HTTP request e um body handler. O body handler eu já vou explicar o que é. Mas a request é efetivamente o que a gente vai pesquisar, né? Então, aliás, o que a gente vai mandar na requisição. Então, vamos criar uma request. E tem uma classe para isso também, do java.net, esse pacote, que é o HTTP request. Observe que ele é uma classe abstrata. Então, a gente não pode só, sei lá, request. A gente não pode só dar new request. Então, na verdade, a gente vai usar um design pattern que é muito comum no Java, que é um builder, e a própria classe de HTTP request fornece isso. Então, olha só, se eu HTTP request, então, new builder, ela vai criar um construtor, né? Builder, isso significa, seria um objeto que constrói um outro objeto de outro tipo complexo, que seria a request nesse caso. E aqui a gente pode passar algumas informações para esse builder, no final dar o método build aqui, para efetivamente criar a request. Bom, a primeira coisa que a gente precisa passar aqui para o método builder seria essa URI. A URI, ela seria a URL, e a gente pode criar uma URI desse objeto URI mesmo, com esse método URI.create e aí sim passando a string, né, que seria a URL em si. E eu já separei essa URL aqui, ó, que é da API do ViaSep, como a gente já falava. Bom, essa API do ViaSep, como eu montei essa URL, né? Essa API tem aqui a documentação, você pode acessar por esse site. Enfim, tem vários formatos e eu escolhi esse aqui para a gente usar hoje, que é basicamente você chama o endereço, passando uma variável aqui que seria o CEP, né? Nesse caso eu vou passar o CEP que eu escolhi, mas você pode passar o CEP que você quiser, que deve funcionar do mesmo jeito. Então olha só, passando esse CEP aqui, que eu não sei de onde é, clicando nele, olha, mostra todas essas informações. E é basicamente isso. Tá aqui a documentação da VSEP para quem quiser saber mais, enfim. Existem várias coisas legais. Mas beleza, vamos. Agora a gente já tem a URL. Agora qualquer outra coisa importante na requisição seria o verbo, de fato. Então, nesse caso, essa requisição da VSEP que eu escolhi fazer, ela usa o verbo get. Então a gente pode digitar isso daqui, ó. Aí, vou dar um enter aqui, só para ficar bonitinho. Get. Que é para indicar o método. Se fosse post, eu digitaria esse post e assim por diante. Nesse caso vai ser get. E também a gente precisa do corpo e do cabeçalho, certo? Certo. Porém, como essa nossa requisição não é nem um pouco complexa, a gente pode usar o corpo padrão e o cabeçalho padrão. Então vamos só criar, a gente vai dar um build para criar efetivamente um HTTP request. Na verdade, nem desse get precisa, porque essa já seria o método padrão, né? O verbo padrão. Então eu posso apagar aqui e vai dar o mesmo, vai dar tudo certo. Deixa eu falar bonitinho. Beleza. Criado o cliente, criada a request, a gente já tem tudo em mãos para fazer efetivamente a requisição, né? Então a gente precisa agora criar uma variável que vai armazenar a resposta da requisição. Para isso no Java tem essa classe HTTP response. Deixa eu ver se eu comprei certo. Tá certo. Tá bom. E ela tem um tipo. Esse tipo vai ser de string. Por quê? Porque eu escolhi fazer assim, né? Mas tem diversas outras formas de fazer. Mas nesse caso a gente vai pegar toda a resposta, que seria parecido com essa aqui.
e usar ela como se fosse uma string. Então, vamos lá. Vamos chamar ela de resposta. E ela vai ser igual a gente pegar o cliente e passar o método send, que seria o método que a gente faz a requisição, né? Passando a request que a gente fez, request, e ele pede um body handler. O que seria esse body handler? A requisição, aliás, a resposta, quando ela vem do servidor que a gente está fazendo a requisição, ela vem um fluxo de informações. E a gente precisa de um objeto em Java que saiba interpretar esse fluxo de informações e fazer alguma coisa com ele. E transformar ele no tipo que a gente quer, nesse caso, string. Então, é simples. Já existem alguns body handlers comuns do Java e a gente pode ver através disso daqui, ó. HTTP response, ponto, body handlers. E aqui já existem alguns, olha, que dá pra gente usar. Nesse caso, vamos usar esse offstring, que é um body handler que já sabe tratar a resposta e transformar numa string. E bom, feito isso, agora é simples. Já temos a resposta, né, teoricamente. Então eu vou só dar o system out print aqui para mostrar. Aí a resposta tem algumas informações também. Ó. Ela tem o corpo, ela também tem o cabeçalho, ela tem o status code. Enfim, ela tem todas essas coisas aqui. Então, vamos colocar assim. Status resposta ponto status code. Tipo resposta ponto cortando body. Tá faltando uma concatenação aqui, peraí. Beleza, já tá funcionando. E vamos ver as informações desse CEP aqui. Eu vou rodar aqui o método. Vamos ver o que acontece. Opa, coisa importante, esqueci. Esse método aqui, send, ele joga exceção, tá vendo aqui, ó? Throws IO exception. E aí, bom, como esse não é o objetivo nesse vídeo, não precisamos tratar essa exceção, no caso já está bem controlado aqui, eu sei tudo que está acontecendo. Então eu vou só fazer essa sugestão aqui que o próprio inteligilidade, adicionar aqui as exceções e fica tudo certo, não vai dar mais erro. Vamos lá de novo. Agora vai. Vamos lá, tá executando. Opa, olha só. Ele fez a requisição, fez essa parte aqui, e na hora que passou por essas duas linhas, ele mostrou o status code 200, que é o status de sucesso, em vários estados lá, e o corpo da requisição. Aliás, o corpo da resposta, né? Que tem tudo isso aqui. Inclusive, eu peguei o CEP da FATEC. Olha só que bonitinho. E é isso. Essa é a forma mais simples que eu pude trazer para você fazer requisições em Java sem precisar de alguma biblioteca externa, mas enfim, sempre existem muitas outras versões. Lembrando que quando você for criar esse projeto, tem que usar o Java 11 em diante, senão não vai funcionar. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado e um beijo.